Olá, pessoal. Sou o professor Guilherme Claude. Tema da aula de hoje: produção agropecuária versus segurança alimentar. A reflexão do tema é importante. Produção agropecuária versus segurança alimentar. O que isso tem de especial? A agropecuária consiste no conjunto de atividades primárias associada ao cultivo de plantas, agricultura, e a criação de animais, pecuária, para o consumo humano, ou para o fornecimento de matérias-primas na fabricação de roupas, medicamentos, entre outros. Então, gente, a agropecuária, então, é a junção da agricultura e da pecuária, tá? Então, essa atividade é de fundamental importância para a sobrevivência humana, pois é através dela que se obtém o alimento. Gente, então vamos aqui. Primeiro, vamos por partes. Produção agropecuária. Então, nós já falamos assim, sobre o tema. Aqui nós estamos falando de uma contradição, produção versus segurança alimentar. Então, nós já sabemos o que é produção agropecuária. Nesse contexto aqui, quando se fala em produção agropecuária, nós vamos estabelecer critérios de capitalistas aqui, tá? Nós já sabemos, então, o que é a produção agropecuária e vamos agora para uma reflexão muito fundamental. Essa atividade é de fundamental importância para a sobrevivência humana, pois é através dela que se obtém o alimento. O desenvolvimento de técnicas proporcionou e ainda proporciona muitas transformações na estrutura agropecuária. Ok. Nós vimos que durante o século XVIII houve o advento da Revolução Industrial. Com o advento da Revolução Industrial, houve transformações técnico-científicas e que acabou acarretando muitas invenções que promoveu a aceleração da produção industrial e, consequentemente, aumento do lucro e por aí vai. Bom, pessoal, então é necessário estabelecer esta relação. O desenvolvimento das técnicas agrárias que resultou nas mudanças tecnológicas foi construído a partir da estrutura do modo de produção capitalista. Aqui, ó, tá vendo? Nós acabamos de falar. Houve o aperfeiçoamento do processo, mas não a solução dos problemas socioeconômicos e políticos, e promoveu a exclusão e a desigualdade no campo. O que isso tem a ver, gente? A mecanização do campo, que é o que? A substituição da mão de obra humana pela máquina, foi um processo que acarretou problemas no campo. Que problemas são esses? O desemprego estrutural no campo, tá? Então vamos lá. O aumento da produtividade ampliou a sua contradição central, a desigualdade. A utilização de novas tecnologias tem possibilitado cada vez mais uma produção maior em áreas menores. Esse processo significou concentração de poder, consequentemente, de riqueza do território. Então vamos entender isso aqui. Concentração de poder. Hoje nós temos uma minoria que detém o poder, que é o latifundiário, ou seja, aquele grande fazendeiro, detentor de grandes extensões de lavouras, de terras. Então essa concentração de poder aqui, ó, vai permitir uma desigualdade aqui, ó, no campo, no qual o pequeno produtor é que vai ficar o quê? Numa insegurança alimentar. Agora, fazer uma contradição aqui. Segurança, já agora perceberam o que é segurança alimentar nesse contexto? Então, vamos entender agora melhor aqui. Consequência da mecanização do campo, que eu falei agora há pouco. Que a mecanização é o que? Você tem máquinas muito mais sofisticadas, muito mais eficientes, e você tem o que? Olha só essa imagem aqui. Você tem esses trabalhadores, né? Que usa o braço, né, à sua disposição, né, e para poder trabalhar. E aqui nós temos uma máquina. Então, olha o que significa esse símbolo aqui, né? Esse símbolo aqui da bota, né? Nessas pessoas é porque elas foram mandados, né, embora. E em seu lugar, o grande latifundiário ele investiu no maquinário para fazer a coleta, no caso aqui de grãos. Então, essa pessoa é qualificada para o quê? Manusear essa máquina, enquanto que muitas pessoas vão embora, consequentemente vai ter o êxodo rural e vai o quê? Deslocar para as cidades.
O chamado êxodo rural, que consiste na migração da população rural para as cidades, foi muito intenso em décadas passadas, e a migração dessas pessoas provocou um inchaço urbano, ou seja, a cidade ficou muito o quê? Cheia de pessoas em determinadas regiões. Um dos motivos para o êxodo rural foi justamente a mecanização do campo, ou seja, a substituição do homem pela máquina. Nós acabamos de ver aqui, certo? Então, a procura por alimentos, agora vamos a um tópico importante. A procura por alimentos e matérias-primas é grande e crescente, atraindo interesses de empresas capitalistas e governos de países desenvolvidos por terras agricultáveis. Então veja bem, a produção aqui, quando eu falei que era no sistema capitalista, é aqui que vai o quê? Sofrer o quê? Uma mudança. Que quando você tem uma procura de alimentos e matérias-primas, você tem um interesse econômico aqui, de empresas capitalistas, que vai o quê? Querer apenas o lucro, atender seus interesses. Por isso é que vai haver uma diferença no campo, uma desigualdade no campo, que nós vamos ver agora. Os governos de países desenvolvidos subsidiam. O que é isso? Subsidiar? Financiam as grandes empresas agropecuárias, o que torna a concorrência desigual. Nós podemos perceber aqui uma charge no qual o que? Esse aqui, ó, essa imagem que vai ser representada pelos Estados Unidos, isso aqui é o subsídio que financiar o que essa máquina, enquanto que países mais pobres, como a América Latina, que é uma parte do continente americano, vai ter uma plantação mais o quê? Familiar, de pequeno produtor. Então, essa concorrência vai ser igual? Não. Né? É isso que nós temos que perceber. Agora, o que é segurança alimentar? Agora vamos entender no contexto dessa aula. Nesse contexto da produção agropecuária, a segurança alimentar são ações de políticas públicas do governo para garantir o direito dos cidadãos à alimentação. Então, gente, quando eu falo em segurança alimentar, é o direito que as pessoas têm de se alimentar adequadamente, de cultivar seu próprio alimento, tirar da terra o seu alimento. E isso aqui é o que vai ser, né, no contexto desse tema, é o que é segurança alimentar. O que vai acontecer então aqui, ó, nesse verso, um contra o outro, não é isso? No caso aqui, as empresas agropecuárias instaladas no Brasil lucram, enquanto as pequenas famílias de agricultores são obrigadas a migrar para as áreas urbanas, o que constitui uma insegurança alimentar. Eu fiz um trocadilho com isso aqui, ó. Na verdade, está no texto. Então vamos lá. Agora vamos isso aí na prática. A região considerada a grande fronteira agrícola do Brasil da atualidade é a Motopiba. O que é isso? Compreende o bioma do Cerrado. Aí já tem um grande problema, porque o Cerrado é o nosso grande bioma e está sendo o quê? Devastado em o quê? Em prol o quê? Da grande fronteira agrícola. Dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Por isso que as iniciais Matopiba. Então é os que as iniciais de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E responde por grande parte da produção brasileira de grãos e fibras. Observação importante, mais de 20 empresas transnacionais atuam aqui nessa região. Então, agora vamos terminar aqui. A segurança alimentar, neste contexto, estabelece uma relação de competitividade dos alimentos brasileiros no mercado internacional. E os agricultores familiares locais, que deixam de ter acesso à terra, sendo forçados a migrar em áreas urbanas. Como responder essas perguntas? Então, gente, isso aqui é o grande entrave, então, dessa questão hoje em dia, da atualidade. Né? Como equilibrar essa balança? Então, vamos lá. Observe a charge sobre desigualdade entre segurança alimentar e agropecuária capitalista. Notem a família de indígenas. Olha aqui, eu coloquei isso aqui, justamente isso aqui, essa família de indígenas. Isso aqui, olha só, esse empresário aqui simboliza o quê? O negócio, o grande latifundiário, as grandes empresas capitalistas, né? Olha o olho dele, como é que está em forma de cifrão. Então, ele está o quê? Comendo a terra. Então, ele é uma pessoa gulosa que quer lucro, que deseja o quê? Isso a todo custo. Então, o direito à terra é fundamental também, né? Está estabelecido na nossa Constituição. O direito ao quê? À segurança alimentar. Então, isso aqui é que devemos pensar, analisar e refletir com bastante atenção. Pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje. Um abraço e até mais.